que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Camila? Opa! Fala, galera da Extensiva. Vem chegando para mais uma. A última aula oficial de Biologia 1. Pois é, gente. Por incrível que pareça, chegamos ao capítulo 32. Chegamos ao nosso último módulo, né? Quando a gente começou lá no capítulo 1, falando de água e sais minerais, eu acho que vocês não botaram fé que a gente chegaria aqui, né? Mas chegamos ao nosso último capítulo do ano. Isso não significa que é o nosso último encontro, pois é. Teremos mais aí pela frente, tá? Tem muita coisa legal nessa reta final para te ajudar na preparação pro Enem. As próximas semanas estão recheadas de coisas boas, tá? Mas, oficialmente, hoje é o nosso último encontro, né? A nossa última aula ali, teórica. Então é sempre um momento muito especial do ano. E, pelo menos aqui em Bio 1, a gente termina o ano com uma aula muito tranquila, né? A gente passou por muitos blocos pesados, por muitas aulas pesadas aqui em Biologia 1. Inclusive, na própria semana passada, a gente olhou na mesma aula sistema reprodutor masculino e feminino, né? A gente falou ali de todas as glândulas do sistema reprodutor masculino, da anatomia externa e interna. Falamos também da anatomia do sistema reprodutor feminino e do ciclo menstrual, ali da ideia da menstruação, da gravidez. Então foram aulas bem pesadas ao longo desse ano, mas a gente termina com uma aula que aparece aí na prova do Enem, mas costuma ser uma aula bem tranquila comparada às outras. Já não posso prometer o mesmo para a aula que vem depois, em Bio 2, tá? A aula de hoje, para a gente fechar o nosso ano, é sobre métodos contraceptivos. É uma aula que, de alguma forma, ela continua um pouco a aula de sistema reprodutor, né? A gente fala de sistema reprodutor masculino, a gente fala de sistema reprodutor feminino, e aí a gente chega aqui falando um pouco sobre esses métodos que servem tanto para evitar uma possível gravidez, né? Como também, dependendo do método, para te proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? Como as ISTs. Na aula de doenças, a gente falou de algumas ISTs, de algumas infecções sexualmente transmissíveis. A gente falou, por exemplo, de sífilis. Lembra? Aquela bactéria, Treponema pallidum. Sífilis é super perigosa, né? Ela tem ali 3 estágios, desde o cancro, que é aquela feridinha, até as manchas na pele e, por fim, o ataque ao sistema nervoso central. Na aula de vírus, a gente também falou do HIV, que é o vírus que está associado à AIDS. Então, assim, a gente já falou um pouco de STs aqui ao longo do ano. Então, quando a gente pensa em métodos contraceptivos, a gente está pensando em métodos que, de forma geral, evitam uma possível gravidez, tá? Alguns mais e outros menos seguros. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a confiabilidade de cada um desses métodos, né? Quais são os prós e os contras de cada um. E, dependendo do método que você escolher, também dá para te proteger contra as ISTs, que é o mais importante, tá? É você achar um método que consiga combinar essas duas coisas. Pra gente começar, a primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Pode deixar, não tem imagem nenhuma, não tem nenhuma imagem bizarra hoje, tá, gente? Diferente da aula de doença, as imagens são bem tranquilas, são só dos métodos mesmo.
Existem vários tipos de métodos diferentes, tá? A gente costuma dividi-los em 5 grandes grupos. Os métodos de barreira, os métodos hormonais, os métodos intrauterinos, os cirúrgicos e os comportamentais, beleza? A gente vai passar por cada um desses grupos. E aquilo, gente, não existe um método que é ideal. Você vai escolher o método que for ideal para você, né? Você vai olhar os prós e os contras de cada um para você decidir qual é o melhor método para a tua rotina, para o teu corpo, para o que você deseja. Beleza? Tranquilo? Vamos começar então com os métodos de barreira. Os métodos de barreira são todos aqueles métodos que evitam a entrada do esperma no útero. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, né? O espermatozoide, ele sobe ali pela vagina, pelo útero, e ele encontra o ovócito, que é o gameta feminino, lá na tuba uterina. Então, o método de barreira, ele é sempre aquele método que evita que o espermatozoide consiga entrar no útero. Se ele não entra no útero, ele também não entra ali na tuba uterina, ele não fecunda o ovócito. São 3 principais: o preservativo, o diafragma e o espermicida. Vou passar por cada um deles, tá? Começando pelo que é mais famoso, que é o preservativo, que popularmente vocês devem conhecer como camisinha, tá? Mas o nome certo, gente, é preservativo, beleza? O preservativo, ele pode ser tanto masculino quanto feminino, tá? Então, a camisinha, o preservativo masculino é o mais comum, né? Acho que todo mundo já viu, conhece. Mas também existe a camisinha, também existe o preservativo feminino, tá? Ele é maior, ele é um pouquinho mais caro, é mais difícil de encontrar, mas existe. E a ideia é relativamente parecida, são 2 métodos de barreira. A camisinha, o preservativo masculino, vai ser colocado no pênis, né? Então vai impedir que o esperma entre em contato ali com a vagina, com o útero. E a camisinha feminina é colocada aqui dentro da vagina, tá vendo? Ela tem um buraco aqui aberto, tá? Para permitir a entrada, por exemplo, do pênis. Mas aqui no útero, aqui no colo uterino, ela é fechada. Essa parte aqui que fica lá por dentro, ela é fechada. Então o esperma, o espermatozoide, ele não vai ter como entrar no útero. Ele não vai ter como passar, tá? O interessante de vocês lembrarem em relação a preservativo para a prova do Enem é que é o único método que também te protege contra IST. É o único. De todos os métodos que eu vou te mostrar na aula de hoje, o único que te protege contra as infecções sexualmente transmissíveis é o preservativo, seja masculino ou feminino, tá? Então é o único que você pode usar se você realmente quiser evitar uma infecção. Beleza, gente? Né? A camisinha feminina é isso. Tô vendo que tem muita gente aí, né, falando que nunca tinha visto, né, a camisinha feminina e tal. É bem raro. É difícil de achar. Até você achar em farmácia é mais complicado. É um pouquinho mais caro. Mas o interessante da camisinha feminina é que tá vendo aqui, ó, ela acaba protegendo toda a região da vulva, tá? Ela evita mesmo o contato com o pênis. Não só dentro do canal vaginal, mas na vulva também. Então isso, por exemplo, é uma forma também de proteger contra o HPV, né? Contra as verrugas lá do HPV, que podem estar em outros locais ali além do pênis. Então também tem essa questão, né? Essa prevenção ainda a mais da camisinha feminina, tá? Mas realmente ela é mais cara, é mais difícil de encontrar.
O diafragma. O diafragma tem muita gente que nem sabe, tá? Que é um método contraceptivo. Quando a gente fala diafragma, muita gente pensa no diafragma ali do pulmão, né? No diafragma que a gente tem no músculo, que a gente usa para entrar e sair o ar dos nossos pulmões, tá, gente? Esse é outro diafragma, não tem nada a ver com o diafragma da respiração, tá? Não sei se vocês já viram o diafragma. É isso aqui, ó. Ele vem numa caixinha. É pequeno, tá? Ele parece o fundo da camisinha feminina. Então imagina que a camisinha feminina, tá vendo? Aqui é a parte aberta, por onde o pênis vai entrar. E lembra que eu falei que esse fundo aqui ele é fechado? Que vai ficar lá no colo do útero? O diafragma, ele é como se fosse só essa parte aqui fechada. Só esse fundo aqui fechada, tá? Esse fechado da camisinha feminina. Consegue imaginar? Então aqui tá a parte aberta, é como se fosse só essa partezinha aqui fechada. Isso aqui é o diafragma. Você manda fazer o seu diafragma, né? Porque ele tem que ficar bem ajustadinho ali no colo do útero. E é um método de barreira. Mas ele não protege contra IST, tá? Diferente da camisinha feminina, ele não vai te proteger contra nenhuma infecção. Ele é só uma barreira mesmo. Então você coloca lá dentro da vagina, lá no colo do útero, como se fosse um absorvente interno. Você vai encaixar ele lá no fundo, lá no colo do útero, ele não vai deixar o espermatozoide passar. O espermatozoide não vai conseguir atingir a cavidade uterina, tá? Ele é um método que é reutilizável. A camisinha feminina não. A camisinha feminina você usou, você joga fora. O diafragma não. O diafragma você pode usar várias vezes. Então você vai colocar. Ele não é colocado na hora do ato sexual. Ele tem que ser colocado um pouquinho antes, para dar tempo dele ajustar ali no colo do útero. Ele ficar bem vedado, bem encaixadinho, tá? Então você tem que colocar ele um pouquinho antes. E também não pode tirar logo depois, tá? Você tem que esperar esses espermatozoides aqui morrerem para você poder tirar. Senão você vai tirar e o espermatozoide vai subir. Não vai adiantar nada. Então tem que esperar algumas horas para o espermatozoide morrer para você poder puxar e tirar ele. Mas é vida normal, tá, gente? Você não precisa ficar lá olhando pro teto esperando o espermatozoide morrer, não. Vida normal. Você vai fazer suas coisas. E aí, quando der o tempo, você tira o diafragma, lava com aguinha e sabão, guarda na caixinha para poder usar novamente. Então, ele é um pouquinho mais caro, mas ele é reutilizável. Se você cuidar direitinho, ele pode durar muitos anos, tá? Em geral, ele tem essa questão da desvantagem. Ele é um pouquinho mais caro, apesar dele ser reutilizável. E você vai ter que colocar ele algum tempo antes. Ele não pode ser colocado exatamente na hora da relação. Ele tem que ser colocado algumas horas antes para ele poder ajustar no colo do útero. E ele só pode ser tirado algumas horas depois, tá? Para esses espermatozoides morrerem. Ele não é muito eficiente, não. Apesar dele ser feito ali para sua medida, para o seu colo do útero, né? O teu diafragma, o diafragma é seu, ele é feito para você. Ele não é tão confiável. Ele é menos seguro do que a camisinha, por exemplo, masculina ou feminina, tá? Então, muita gente combina o diafragma com outro método, que é o espermicida. O espermicida, ele é um gel, tá vendo? Eu coloquei aqui uma imagem pra vocês verem. Eu peguei essa daqui porque não aparece marca, tá? Que eu não quero indicar nada pra ninguém. Então, mas é isso aqui. Isso aqui é um espermicida, tá? Ele só tá tampando a marca. E ele é um gelzinho, tá vendo? Um gelzinho que você passa ali no diafragma, ó. Então, você passa ali no diafragma. E ele é um gel que mata o espermatozoide. Então, meio que ele ajuda na eficácia do diafragma. Então, vai ter o diafragma, que por si só já é uma barreira. E, se ele estiver cheio de espermicida, se algum espermatozoide conseguir passar, o espermicida ainda pode ajudar a matar, para garantir que não vai chegar nada ali no ovócito, lá na tuba uterina, tá? Problemas do espermicida.
Algumas mulheres acabam tendo algumas reações a esse gel, tá? É um gel que pode acabar afetando um pouco ali, né, a nossa microbiota vaginal, tá? Então, algumas mulheres, por exemplo, relatam sensação de ardência, de coceira, pré-candidíase, né? Dependendo ali se a mulher já tem essa tendência a ter uma candidíase de repetição. Então, ele mexe um pouco ali, né, com o pH, com a mucosa da vagina. Então, algumas mulheres não se adaptam muito bem a esse gel. Podem ter alguns efeitos colaterais. Mas quem usa diafragma, em geral, combina com o espermicida, tá? É bom dar uma combinada, porque o diafragma não é muito seguro. Não é tão seguro quanto a camisinha. Então, é melhor dar uma combinada. E aqui tá mostrando exatamente como coloca, né? Então, empurra o diafragma, como eu falei pra vocês, aqui cheio de espermicida, lá no colo do útero. Vai empurrando pelo canal vaginal até chegar lá em cima, até ele assentar ali no colo do útero. Beleza, gente? Tranquilos métodos de barreira? De boa? Tá? Então, são todos métodos que não deixam o espermatozoide chegar no útero. Vamos agora para os métodos hormonais, tá? Em geral, quando a gente fala nos métodos que funcionam a partir de hormônios, muita gente pensa na pílula. E tá certo. Mas, se vocês não sabem, existem muitas outras opções de métodos hormonais. Umas, inclusive, que estão bem famosas hoje em dia. Então, achei legal colocar aqui na aula. Na verdade, gente, não importa muito o método hormonal que você escolheu. Pílula, injeção, adesivo ou implante. Todos esses métodos, eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Esses métodos, eles vão ter ali hormônios similares ao estrogênio e à progesterona. A ideia é que esses hormônios, eles inibam lá o LH. Lembra da semana passada? Esses hormônios, eles vão inibir o LH. E inibindo o LH, eles inibem a ovulação. Então, o objetivo de usar um método hormonal é não ovular, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, começando pelo mais famoso, que é a pílula. A pílula é uma cartelinha, né? Não sei se vocês já viram. Aqui eu coloquei uma pílula de 21 dias, mas existem pílulas, por exemplo, onde a cartela tem 28 comprimidos, tá? Mas aqui eu coloquei uma cartela de 21. E a ideia é que todo dia, mais ou menos ali no mesmo horário, você tome um desses comprimidos, tá? Então, normalmente vem aqui indicado o dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para você não se perder. E aí aqui, durante 21 dias, você vai tomar ali no mesmo horário um comprimido. Então, você vai estar tomando um hormônio similar ali ao estrogênio e à progesterona para inibir a sua ovulação, tá? Se você não ovula, você não engravida. Beleza, gente? Prós e contras, né? É seguro. A pílula, se tomada certinho, ela é muito eficaz, tá, gente? A gente tá falando de uma eficácia liberando os 99%. Então, se você tomar a pílula anticoncepcional certinho, a chance dela falhar é baixíssima. Nenhum método é 100% eficaz. Não existe. Mas ela é muito eficaz, é muito alta. Problema. Muitas vezes as pessoas não tomam a pílula certo. E nem sabem disso. Tomar certinho a pílula não é tão óbvio, tá? Então, às vezes, você vê uma pessoa que engravidou, acha que tomava certinho, mas não tomava. Tem vários fatores que podem afetar a pílula. Por exemplo, o horário. Você tem que tomar ali sempre no mesmo horário, tá? Então, pelo menos manter ali uma certa regularidade. Existe uma faixa segura ali de atraso de 12 horas, mas o ideal é que você tome sempre no mesmo horário. Então, se você é uma pessoa muito esquecida, tem chance de você esquecer e aí o método falhar. Então, já começa por aí. É um comprimido que você tem que tomar todo dia no mesmo horário. Se você não é uma pessoa que é muito boa de lembrar as coisas, provavelmente você vai esquecer, vai ovular, vai falhar. Tá? Segundo problema,
existem remédios que afetam a pílula. Então você pode estar tomando algum outro remédio junto, tá? Tipo alguns antibióticos mais fortes podem afetar a pílula, podem afetar a absorção da pílula. Então às vezes você até tá tomando a sua pílula certinho, todo dia no mesmo horário, mas você tá tomando um antibiótico bem forte que tá afetando a absorção. E aí ela falha, tá? Diarreia e vômito podem atrapalhar a absorção da pílula. Então você tomou o comprimido. Se você acabar vomitando, ou se você tiver diarreia ali mais ou menos entre 2 a 4 horas depois de tomar, aquela pílula já não foi bem absorvida. Então ela pode falhar. Então muitas vezes as pessoas elas nem têm noção de que a pílula está falhando, tá? Então é um método seguro, mas é afetado por muitos fatores externos. O horário que você toma, esquecimento, outros medicamentos, tudo isso pode acabar afetando diarreia, vômito, podem afetar a absorção da pílula e ela acabar falhando, tá? Existem outras opções hormonais. O adesivo é um adesivo, tá? Que você cola na pele. Você vai deixar ele ali colado por 21 dias. É bem forte, tá, gente? Tem muita gente que fica com medo dele descolar. É uma cola bem forte mesmo, tá? Então não é uma questão. Ele vai ficar coladinho ali durante 21 dias, liberando hormônio no seu sangue. É como se você estivesse tomando a pílula todo dia, tá? Só que ao invés de você tomar, ele vai ficar ali 21 dias, liberando hormônio na sua corrente sanguínea. Então, para quem é mais esquecido, pode ser uma opção, tá? E tem a injeção. Coloquei aqui um exemplo só para vocês verem que é também uma mesma ideia, é um método hormonal, só que o hormônio ele vai ser injetado, beleza? E aí tem injeção mensal, trimestral, você tem que ir junto ali com o ginecologista, com a ginecologista, escolher. E um dos métodos hormonais que está mais famoso hoje em dia é o implante subcutâneo, que é um implante que você coloca embaixo da pele. É tipo um adesivo, só que ao invés de ficar aparente, ele vai ficar embaixo da pele, liberando hormônio ali no seu sangue, tá? Aqui eu coloquei primeiro, ó, como é que ele é, pra vocês verem, tá vendo? É pequenininho. E aqui um videozinho de como é que ele é colocado embaixo da pele, ó. Não dá nem pra ver ele direito depois. Tá vendo? Vai botar ali, botou já. É muito rápido. Já tirou e já botou. Ele vai ficar aqui, embaixo da pele, liberando ali o hormônio no seu sangue. É um pouco mais caro, tá, gente? O implante subcutâneo, ele dura bastante tempo, tá? Pode durar anos, dependendo da marca, mas é uma ótima alternativa. Ele é super seguro, tá? Ele não vai ser afetado, por exemplo, por vômito, por diarreia, que nem a pílula oral. Mas a ideia é a mesma, tá, gente? Se cair um método hormonal ali no Enem, é só você lembrar. Não importa se você tá tomando, se é um adesivo, se é uma injeção, se é um implante subcutâneo. Esses métodos vão liberar em você hormônios similares ao estrogênio e à progesterona. O estrogênio e a progesterona, eles inibem o LH. Eles inibem a ovulação. Então, quando a mulher usa um desses métodos hormonais, ela não ovula e, portanto, ela não engravida. Beleza? Existem alguns métodos que eles são comportamentais, tá? Eu separei aqui um que cai no vestibular. São métodos que, de forma geral, eles são usados para que a mulher consiga reconhecer o período fértil dela. O método comportamental que cai no vestibular é a tabelinha, tá? A tabelinha consiste exatamente nisso, de você estabelecer o dia da sua ovulação. Então, por exemplo, semana passada, se você tem um ciclo de 28 dias, você vai ovular no 14º dia. Então, você vai ter ali um período em que você tá fértil, tá? Toma cuidado. Você não tá fértil só no dia da tua ovulação, não. Pois é. Toma cuidado com isso. Por quê?
Porque o espermatozoide, ele sobrevive um tempo ali na tuba uterina. O espermatozoide, ele consegue sobreviver ali até uns 3 dias na tuba. Então, o espermatozoide, ele pode ficar uns 3 dias ali esperando você ovular. E o ovócito, ele também pode ficar até uns 5 dias ali na tuba, esperando algum espermatozoide chegar. Então, o ideal é que, sabendo o dia da sua ovulação, você conte ali mais ou menos uns 8 dias férteis. 3 antes e 5 depois. Tá? Então, você tem ali um período fértil onde você tem que evitar a relação sexual sem preservativo, senão você pode engravidar. Qual o grande problema da tabelinha, gente? Saber o dia da sua ovulação. Infelizmente, o ciclo menstrual, ele não é muito regular, né? Raras são as mulheres que têm o ciclo menstrual ali de 28 dias todo mês, né? O ciclo menstrual, ele acaba sendo muito irregular. Então, é difícil a gente prever o dia da ovulação. Então, é um método que acaba sendo, assim, com pouco seguro, com uma alta taxa de falha, tá? Mas coloquei aqui uns exemplos só para vocês verem, né? Então, você faz lá o teu ciclo, tá vendo? Se o teu ciclo tem 28 dias, você vai ovular no 14º dia. Então, 3 dias antes e 5 dias depois, você tem que evitar relação sexual sem preservativo. Ah, não, meu ciclo tem 21 dias, tá? Então, eu vou ovular aqui no dia 6, né? Vou ovular no dia 6. Então, eu vou evitar a relação 3 dias antes, 5 dias depois, sem preservativo. Mas é difícil prever, tá, gente? Um outro método que tem sido muito cobrado são os métodos intrauterinos, conhecidos como DIU. DIU é a sigla, tá, gente? Para dispositivo intrauterino. Isso porque o DIU, que é esse aparelhinho aqui, ele é colocado dentro do útero. Aí, no caso do DIU, gente, assim como o implante, você tem que ir no médico. É o ginecologista, a ginecologista que vai colocar pra você, tá? O adesivo você coloca em casa. A injeção você vai na farmácia e aplicam. O implante, o DIU, não tem jeito. Você tem que colocar com o médico, tá? Ele vai pegar um aparelhinho, tá vendo aqui, ó? E vai colocar o DIU lá dentro do útero. Tem gente que tem uma noção, fica olhando assim, ah, o DIU tá ali dentro do útero. E acha que o DIU tá meio solto ali, tá? Não tá. Eu separei uma imagem real de como o DIU fica dentro do útero. Porque do jeito que a gente desenha o útero, eu acho que dá uma impressão pra vocês que o útero é um buraco. E aí você deve olhar e falar assim, gente, mas como é que isso aqui fica dentro do útero e não fica sambando ali dentro? O útero não é um buraco, tá, gente? O DIU fica assim, dentro do útero. O útero é bem apertado, na verdade. Então aqui, né, vai estar o colo do útero, né? A cordinha, ela vai ficar ali pro canal vaginal, tá? Então aqui, ó, o colo do útero. Aqui vai estar a cordinha, tá? A cordinha, ela fica ali pro canal vaginal. Se você botar a mão dentro do canal, você vai sentir essa cordinha do DIU. É até uma boa forma de você ver se ele tá bem posicionado. Então, você bota a mão, sentiu a cordinha, ok. E ali dentro do útero, ele fica bem apertado, tá? O útero não é um grande buraco vazio. O pessoal falando que o útero é feio. Mas eu gosto de botar, gente, essa foto, porque eu acho que esses esquemas aqui da internet dão uma sensação de que o DIU ali dentro vai ficar como se ele estivesse na montanha-russa, né? Solto. E ele não fica solto. Ele fica ali bem posicionadinho. Isso é importante porque tem muita gente que tem medo de colocar o DIU porque tem medo dele sair da posição. E não é tão fácil ele sair da posição, porque ele fica ali bem encaixadinho dentro do útero, tá? Então, só tem que colocar com o médico. Eu vi gente falando ali, né, que doeu quando colocou, né? Dá pra colocar o DIU com anestesia, tá, gente? Mas algumas mulheres relatam, sim, um pouquinho de cólica depois de colocar o DIU,
É claro que se você colocar sem anestesia vai doer um pouquinho, né? Mas tem muita gente que faz sem anestesia. Dor é sempre uma coisa que vai variar de uma pessoa para outra. Mas no pós, tem algumas mulheres que relatam um pouco de cólica, sim. Não é sempre indolor esse processo, mas aí a experiência varia muito de pessoa para pessoa mesmo, tá? Essa questão da dor. E existem 2 tipos de DIU. Se você quiser colocar um DIU, você vai ter que escolher. Existe o DIU de cobre e o DIU hormonal. O DIU de cobre é esse aqui, tá vendo? Dá até pra ver que ele tem esse cobre na composição. A ideia mesma é você colocar dentro do útero. O DIU de cobre, ele é muito bom pra quem tá evitando hormônio. Porque ele não tem hormônio. Ele funciona por causa do cobre. O cobre, ele mata os espermatozoides. Então, quando o espermatozoide for passar por aqui, ele vai morrer. Ele vai morrer quando ele entrar em contato com o cobre. Ele não vai chegar lá na tuba uterina, tá? Então, o DIU de cobre, ele atua matando os espermatozoides que passam por ele. O DIU hormonal, né, que muita gente conhece ali como DIU Mirena, tá? Ele já é todo branquinho, né, esse DIU aqui. Isso é um DIU hormonal. E ele vai atuar muito semelhante a uma pílula. Ele vai liberar ali no teu corpo estrogênio e progesterona para inibir o LH, inibir a ovulação. A vantagem é que você não precisa tomar, que nem uma pílula, né? Ele vai ficar dentro de você liberando estrogênio e progesterona, inibindo a ovulação e, dependendo da marca, né, a durabilidade dele é bem maior. Então você pode ficar, às vezes, anos com aquele DIU, tá? Sem precisar trocar. Ele tem uma validade, uma duração de anos. Então é muito prático também para quem gosta de método hormonal. Então a ideia é só pensar exatamente nisso, né? E aquilo, gente, eu sempre falo isso para os meus alunos, para as minhas alunas. Não existe o melhor método. Existe o método que funciona para você. Então decidiu que quer colocar DIU. Você precisa conversar com a sua ginecologista, com o seu ginecologista. Pô, eu não quero hormônio. Se você não quer hormônio, por alguma razão, você pode tentar o DIU de cobre, tá? Tem alguns efeitos colaterais? Tem, como qualquer método, vai ter prós e contras. Não, eu me dou bem com hormônio. Existe o DIU hormonal para inibir a ovulação. Então, é sempre bom você pensar nessas opções. E existem os métodos cirúrgicos, tá? E aí, esses métodos, de forma geral, gente, a gente fala que eles são definitivos. Dá para revertê-los, tá? Hoje existe, por exemplo, vasectomia reversível, mas não é 100% garantido que você vai conseguir reverter. Então, de forma geral, o vestibular trata a ligadura das tubas ou a vasectomia como métodos definitivos, onde você vai buscar ali a esterilização, tá? A ligadura das tubas é um procedimento bem mais invasivo. Você vai ter que abrir como se fosse uma cesárea, tá? Tem muitas mulheres que já aproveitam a cesárea para fazer isso, porque é uma cirurgia invasiva, tá? E basicamente o que o médico vai fazer é cortar as tubas uterinas. Então o espermatozoide, ele não vai conseguir chegar aqui, onde está o ovócito. Então o médico corta as 2 tubas, tá? Para que o espermatozoide não consiga encontrar aqui, ó, o ovócito em nenhuma delas. A gente trata como se fosse irreversível, tá? A ideia é que você não consiga depois engravidar. Ainda libera hormônio, tudo normalmente, tá, gente? O ovário vai liberar estrogênio e progesterona no sangue, vai ter ciclo menstrual, tudo normal. Só que se o espermatozoide chegar aqui, ele não fecunda. A vasectomia tem uma ideia muito parecida, só que ela vai cortar o canal deferente, tá? Então o médico vem aqui e corta aquele canalzinho, aquele canal deferente, que era o canal que eu falei pra vocês que levava o espermatozoide até a uretra, tá? Perguntas clássicas sobre vasectomia. Atrapalha em alguma coisa a liberação de testosterona? Não, nada.
tá? Nada, porque o testículo, ele libera testosterona no sangue. É um hormônio. Então não tem nada a ver com a vasectomia. O homem que faz vasectomia, ele continua liberando testosterona no sangue normal. Segunda pergunta mais comum. Ele continua ejaculando? Sim. Só que ele não vai mais liberar espermatozoide. O espermatozoide não consegue mais sair. Mas ainda tem o líquido da próstata e da glândula seminal. Então o homem segue ejaculando, tá? Porque ele ainda vai liberar esse líquido prostático, ele ainda vai liberar esse líquido seminal, que a gente viu que fazia parte do sêmen, tá? O sêmen, a ejaculação, não é feita só de espermatozoide. É feita de espermatozoide, líquido prostático e líquido seminal. O espermatozoide não vai ter mais como sair, mas a próstata e a vesícula seminal seguem liberando seus líquidos, tá? Então o homem ainda ejacula, beleza? É bem mais fácil de fazer do que a ligadura. É um procedimento super simples, tá? Muito simples mesmo, com baixíssimo risco. Então, assim, muitas vezes, se o casal quiser optar, é mais fácil, é mais tranquilo para o homem fazer a vasectomia do que para a mulher fazer a ligadura, que é uma cirurgia bem mais extensa, bem mais complicada. Beleza, gente? Bem, como eu falei para vocês, era uma aula bem tranquila, né? Era uma aula bem mais fácil comparada às outras aulas que a gente teve aqui de Bio 1, mas espero que tenha sido, assim, uma aula que tenha esclarecido, inclusive, algumas dúvidas pessoais que vocês tinham aí sobre métodos contraceptivos. Beleza, gente? E tem promoção aí rolando, Ana? Tem a promoção da reta final, galera. Da reta final? Semana que vem começa já, né? Isso, graças a Deus. E... A galera se inscrever que concorre a uma viagem com tudo pago pelo ProEnem. Que isso, gente? Tá valendo pra professor se inscrever também? Que tá aqui na reta final. Podia, né? Imagina. Podia ter também um sorteio dos professores, de uma viagem, tudo paga. Gente, não vai perder essa oportunidade, hein? Pelo amor de Deus, se inscreve logo aí na reta final. Vai tentar ganhar nessa viagem. Não custa nada, né? Não custa nada. Vai que depois do Enem, você tá aí tirando onda com tudo pago pela gente. Gostei, adorei. É isso, gente. Pra quem vai agora, né? Pra quem não fica pra aula de Bio 2, obrigada pela companhia ao longo do ano. Obrigada pela companhia nesses 32 módulos. E a gente se vê na reta final. Pra quem fica pra Bio 2, até daqui a pouco. Um beijo. Tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the